Olá pessoal, sou o professor Bruno Gomes. Vamos trabalhar alguns conceitos nessa aula sobre desenho técnico. Vamos abordar nessa videoaula os assuntos medidas lineares e de área, escalas, formatos das pranchas. Bom, falando um pouco aí sobre medidas lineares e de área. Uma medição linear, a gente vai medir basicamente em uma dimensão, ou no eixo X, ou no eixo Y, por exemplo. A medição de área já envolve duas dimensões, então a gente precisa saber fazer bem essa diferenciação. Vamos ver o que o texto apresenta aqui. Medidas lineares. O que é uma medida linear? É a medida de comprimento utilizada para medir tamanhos e distâncias. É considerada a unidade fundamental de comprimento. Utilizamos as medidas de comprimento para medir o comprimento de uma mesa, por exemplo, também a altura de uma cadeira, a distância entre duas cidades. Numa planta baixa, a gente vai utilizar as medidas lineares para a gente medir o tamanho de uma parede, de uma porta, de uma janela e etc. O metro linear é a unidade fundamental de comprimento, sendo representado pelo símbolo M. Então eu trago nessa figura aqui a unidade fundamental, certo? Que é o metro, letra M, e os seus submúltiplos e múltiplos. Do lado direito aqui, ó, são os submúltiplos e do lado esquerdo os múltiplos. Então nós temos o decímetro, o centímetro e o milímetro. Todos são submúltiplos do metro. Temos os múltiplos aí, ó, do lado esquerdo, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Para a gente converter qualquer valor aqui nessa figura, nessa espécie de tabela, a gente vai movimentar ou multiplicar ou dividir, né, por 10, certo? Então, de metro para decímetro, a gente vai fazer essa movimentação no valor de 10, enfim. De um para o outro, a gente vai fazer a movimentação de 10, ok? Então, o que a gente tem aqui, ó? 1 decímetro, o que equivale a 0,1 metro. 1 centímetro, 0,01 metros e assim por diante, ok? Agora falando sobre medidas de área, tá? Medida de área, a gente já vai precisar aí de mais de uma dimensão, ok? E envolve também o modelo, né? A figura geométrica que a gente vai calcular a área, certo? Então vamos ver aqui o que o texto aborda. O cálculo de áreas é uma parte da geometria, que possui uma variedade de aplicações no cotidiano. A área pode ser calculada através do produto entre duas dimensões do plano, comprimento versus largura, ou seja, comprimento vezes largura, ou base vezes altura também, ok? Figuras mais simples aí da geometria, o quadrado, o retângulo, né? O círculo, são figuras aí que a gente tem mais contato aí, é mais familiar para a gente estar calculando essas áreas, certo? Mas existem figuras aí mais complexas, certo? Que a geometria nos traz aí, mas a ideia é a mesma. A gente vai calcular aí multiplicando duas dimensões. Existem algumas expressões algébricas matemáticas que são associadas a figuras geométricas, possibilitando o cálculo de suas áreas. A unidade usual de área é o metro quadrado, certo? Então, medida linear, a gente vai ter aí o metro. Em medida de área, a gente vai ter o metro quadrado. A figura aqui é parecida, tá? Com aquela figura de medidas lineares. Só que a gente observa aqui, ó, que o metro quadrado, certo? Todo mundo aqui está elevado ao quadrado. Então, ó, temos como unidade fundamental metro quadrado, depois decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado e assim por diante. Aqui, para a gente fazer a manipulação matemática, o cálculo matemático, mudando de um para o outro, para o próximo vizinho, tá?
a gente vai ter que usar aí o fator multiplicativo, tá? Ou divisão aí por 100. Vai multiplicar por 100 ou dividir por 100. Bom, aplicação aí de medidas lineares e diárias numa planta baixa, certo? Trazendo mais próximo aí do nosso contexto. Medida linear, por exemplo, a gente vai aplicar para estar medindo, por exemplo, o tamanho e o comprimento de uma parede. Então, essa parede todinha aqui ó, na lateral, ela tem 6 metros, certo? Essa parede aqui ó, no quarto 1, ela tem 2,50 metros, ok? Então, quando envolve a medida em apenas uma dimensão, é medida linear. Agora, quando a gente precisar calcular a área, e nessa figura aqui, a gente vai ter cômodos, né, da casa, os espaços aí da casa, formando basicamente retângulos, né? Então, a cozinha aqui, ó, nós temos que ela tem como área, medida de área, 6,52 metros quadrados. Então, de que forma isso foi calculado? Pegou esse valor aqui, ó, dessa parede, vezes esse outro valor aqui, certo? Então, aí a gente consegue calcular a área de cada cômodo. Quarto 1, 8,38 metros quadrados e assim por diante. Então, tá aí um exemplo de aplicação na prática aí, com relação a medidas lineares e de área. Vou falar agora sobre escalas, tá? Nós temos aí escalas de redução e escalas de ampliação, certo? Escalas de redução, o próprio nome está dizendo, a peça, ou seja, aquilo que a gente vai desenhar é maior do que cabe no papel. Então, a gente tem que reduzir para que caiba no papel, ok? Então, vamos lá. Ó. Quando o desenho de uma peça for efetuado em tamanho menor do que o tamanho da própria peça, estaremos usando a escala de redução. Então, aqui, ó, essa figura mostra uma escala de redução, 1 para 2, ou seja, a peça, que é o objeto real, é 2 vezes maior do que o desenho, certo? Então, a escala de redução. Escala de ampliação é quando o desenho de uma peça foi efetuado no tamanho maior do que esta, tá? Estaremos usando a escala de ampliação. Isso é muito usado na mecânica, tá? Na microeletrônica, são peças no tamanho real muito pequeno. A gente precisa desenhar de forma ampliada. Então, a figura aqui mostra o seguinte. É 2 para 1, certo? Então, o desenho, o que foi desenhado, tá, o que está ali no papel, é 2 vezes maior do que o tamanho do objeto real, que é a peça. Então, a escala não tem muito segredo não, tá, pessoal? É bem simples de interpretar. Outro assunto aí que eu quero abordar vem a ser os formatos das pranchas. Formato dos papéis que a gente usa aí para imprimir ou plotar, né, os nossos projetos. Isso é regulamentado, certo? Pela ABNT, através da norma NBR 10068. Folha de desenho, layout e dimensões. Então, a gente vai ter aí, alguns tamanhos de papéis do grupo, né, chamado família A. A gente vai ter aqui ó, do A0 até o A4. E o A0 é o maior tamanho que a gente tem aí, segundo essa norma. Ele vai ter a medida de 841 milímetros por 1.189 milímetros, tá? O A1, 594 milímetros por 841 milímetros. O A2, 420 milímetros por 594 milímetros. O A3, 297 milímetros por 420 milímetros. E por fim, a menor aí seria o A4, né? Essa folha aqui a gente está bem acostumado a usar para impressão doméstica, né? Nos nossos trabalhos aí do dia a dia. A nossa impressora de casa, ela trabalha na impressão maior tamanho aí, né? Dessas impressoras convencionais, tamanho A4.
210 milímetros por 297 milímetros. Além dessas dimensões, os tamanhos aí dos papéis, nós temos também as margens. Por quê, pessoal? Porque esses papéis aí, eles serão dobrados, né, arquivados. Então a gente tem alguns tamanhos aí de margens, tá? Para o A0, a margem esquerda é 25 milímetros e a direita 10 milímetros. O A1, a margem esquerda é 25 e a direita 10. A2, a margem esquerda 25 milímetros e a direita 10. E o A3, a esquerda 25 e a direita 7. A gente percebe aqui que todo mundo tem margem esquerda aí 25 milímetros. Ela é mais larga, né? Tem um comprimento maior, justamente porque é o ponto onde a gente perfura para poder fazer a arquivação nessas pastas aí que a gente encontra no mercado, né? Então, A4, 25 milímetros à esquerda e 7 à direita, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui, na prática, eu vou abrir aqui o AutoCAD e vou mostrar para vocês mais um pouco de medidas lineares e medidas de área, tá? Estou aqui com um desenho de uma casa, certo? Uma casa aí com 3 quartos, tá? 2 banheiros, cozinha. É um projeto aí bem clássico que a gente encontra aí no mercado, certo? Então, vejam só. Vamos pegar aqui esse quarto, ó. Como medida linear, a gente tem aqui, ó, o tamanho dessa parede, desse quarto, é 3,45 metros. E a outra parede, ó, 2,60 metros, ok? Então, são medidas lineares. Se a gente quiser calcular essa área aqui desse quarto, a gente tem que multiplicar 3,45 por 2,6. Seria a área do retângulo, ok? E assim acontece para o restante da figura, do desenho, tá bom? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês são os formatos das pranchas. Também estou aqui com o AutoCAD, com todas as pranchas desenhadas. Então, aqui é a A0, que é a maior. Então, a margem esquerda, ó, seria esse tamanho aqui, certo? E as demais margens, né, que acompanham aí a margem direita. Então, aqui o A1, depois o A2, o A3 e o A4. Qual o tamanho de papel que a gente vai usar? Vai depender do desenho que a gente estiver fazendo. Quanto maior for o desenho, maior tem que ser o papel, certo? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Agradeço a atenção e até uma próxima.